Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de número 164. Sou a professora Rosa, de Língua Portuguesa, já estamos juntos há um bom tempo, né? E eu sempre não me canso de expressar o meu sentimento de apreciação, de admiração por vocês, pelo compromisso que vocês têm com a educação, pela responsabilidade que vocês demonstram ter aí com o aparelho cognitivo de vocês, com o intelecto de vocês, nos momentos em que estão aí nos prestigiando, valorizando o nosso trabalho e assistindo a essas videoaulas e fazendo os exercícios, né? Estamos na reta final, mas ainda assim é importante lembrar que os alunos que estão tendo acesso ao aplicativo, responder ao formulário de questões, clicar no link de presença, né, para poder validar a presença de vocês, porque ainda continuamos, né, no ano letivo, ainda não encerraram as aulas, né, elas continuam acontecendo, certo? Vamos ver então o que a gente elaborou para a aula de hoje. Hoje a gente vai fazer uma revisão do gênero textual conhecido como reportagem. Vamos explorar a linguagem verbal e não verbal e diferenciar um fato de uma opinião, certo? Então, vocês se lembram quais são as partes da reportagem? Vejam que uma reportagem, ela tem alguns elementos composicionais, algumas características que a gente considera as especificidades da reportagem. Dentre essas características, nós podemos considerar então a manchete. A manchete geralmente é um título que vem com letras em caracteres maiores que os demais caracteres do texto, né, do desenvolvimento do corpo ali da reportagem. Então, geralmente se apresenta já no início. As palavras têm que ser bem selecionadas pelo jornalista, né, pela pessoa que vai divulgar essa reportagem, porque a manchete tem que trazer um resumo e não é qualquer resumo do que vai conter no texto de uma forma geral, né? Tem que ser um resumo atrativo. Então, as palavras têm que ser bem selecionadas para que o leitor se interesse por ler a reportagem, certo? Também tem que ter bastante clareza, né? Bastante objetividade. Pode ter um subtítulo, ele é facultativo. Se é facultativo, o jornalista pode optar em colocar um subtítulo ou não é obrigatório, né? Mas a manchete tem que ter na reportagem, tem que ter esse título maior, né? Também as reportagens trazem o que eles chamam no meio midiático de lead, né? Que vem do inglês, né? Ou lead, que já foi tornado língua portuguesa aí, né? Dentro do nosso escopo enciclopédico da língua portuguesa, a gente já tem a possibilidade de chamar lead de lead, que é um guia ali de orientação para o leitor, né? Geralmente aparece no primeiro parágrafo, via de regra, pessoal, nem sempre, às vezes a lead aparece mais ali no subtítulo, em formato de subtítulo, né? Mas via de regra é no primeiro parágrafo que o jornalista escreve essa lead e ali você tem aqueles elementos que não podem faltar no corpo de uma notícia ou de uma reportagem, né? Que são onde aconteceu os fatos, qual é o local, o leitor precisa saber, né? Então, foi no Brasil, foi na Austrália, né? Foi numa cidade de Curitiba, tem que estar ali expressa a localidade onde os fatos aconteceram, né? Por que eu falo fatos? Porque são situações da vida real, né? A reportagem, a notícia, elas não vão trazer ficções, não é para trazer ficção, né? O objetivo deste gênero discursivo textual é apresentar fatos, situações reais que aconteceram no cotidiano, certo? Também tem que ter ali quando esses fatos aconteceram, né? Geralmente a lead já traz que dia que foi no mês de setembro, foi no mês de outubro, que ano que foi 2019, 2020, foi no século passado, enfim. O leitor tem que saber quando que esses fatos aconteceram. Então, onde, quando, o que aconteceu e quem estava envolvido na situação. Certo? Agora, na reportagem a gente já viu também que a reportagem ela tem uma amplitude maior do que a notícia, porque ela traz ali várias seções, né? São subtítulos que compõem a reportagem e muitas vezes alguns especialistas, algumas testemunhas, algumas pessoas são entrevistadas para que o leitor possa ter ali uma dimensão maior do ocorrido, né? Então, essas são algumas características que aparecem no corpo do texto. Então, geralmente, a reportagem traz vários subtítulos que a gente considera que isso constitui ali o corpo do texto. E o desfecho, né? Como que finalizou a situação até o momento em que a reportagem foi relatada. Nome do jornalista, né? Geralmente, a gente também tem acesso ao nome de quem fez a reportagem, certo?
Então, eu trouxe para vocês uma aqui para a gente analisar. Então, observem aqui o título, né? Educação e pandemia, desafios e perspectivas. Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil, como forma de prevenção à propagação do coronavírus. Dados de acordo com o último censo divulgado pelo INEP, em 2019. Considerando-se a rede estadual de educação de São Paulo, a maior do país, cerca de 3,8 milhões de estudantes e cerca de 200 mil educadores e educadoras tiveram que rapidamente se adaptar, não somente a um novo estilo de vida frente à necessidade do afastamento social, mas também a ensinar e aprender dentro de um novo modelo de educação mediada por tecnologia. Observem que aqui nós temos os parênteses e dentro desses parênteses as reticências. Isso significa que uma parte, um fragmento desse texto não está aqui, foi omitido. Por quê? Tendo em vista que a gente só seleciona aqui alguns fragmentos, alguns trechos dessa reportagem só para a gente discutir enquanto gênero textual, né, para a nossa aula de hoje, senão não daria tempo da gente ler toda a reportagem. Mas vai ficar nas referências bibliográficas disponível para vocês os slides, depois vocês vão poder pesquisar e ler na íntegra se tiverem esse interesse, ok? Então, aqui um outro subtítulo que compõe essa reportagem que estamos analisando, sobre sentimentos e saúde mental na pandemia. Olha que interessante que o jornalista trouxe, né? Medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia e incerteza são os principais sentimentos associados à pandemia, somando 41,1% das respostas. Apesar dos desafios trazidos pessoal e profissionalmente pela pandemia, 63% afirmam manter boa saúde mental e 72% afirmam não sentir necessidade de apoio especializado. Cerca de 53% se consideram muito vulneráveis a contrair o coronavírus. Vamos agora, pessoal, localizar os elementos composicionais da reportagem. Vejam, eu vou deixar para vocês esse slide, né, fazerem aí uma análise, e nossa primeira atividade pede o seguinte: qual é o tema dessa reportagem? Um tempo para vocês pensarem aí e escreverem de forma sintetizada uma frase. Retornando então, pessoal, observem lá, né, que o assunto tratado, né, a reportagem aborda a educação remota durante a pandemia. Se vocês escreveram, essa reportagem tratou da educação à distância para evitar o distanciamento social durante a pandemia, ou qualquer outra frase que tenha o mesmo sentido e que traga esse tema, vocês também acertaram. Né? Existem aí inúmeras possibilidades da gente utilizar as palavras, os termos e as expressões da nossa língua portuguesa e ainda assim acertar, desde que mantenha aí o mesmo sentido, certo? Vejam aqui agora para a nossa segunda atividade o que a gente trouxe. Então, educação em pandemia, desafios e perspectivas. Desde março de 2020, cerca de 48 milhões de estudantes deixaram de frequentar as atividades presenciais nas mais de 180 mil escolas de ensino básico espalhadas pelo Brasil. Para a segunda atividade, eu vou pedir para vocês identificarem os aspectos da linguagem não verbal presentes nesta tela. Né? Então, eu vou deixar os slides, esse slide
especificamente aí para vocês analisarem, e aí vocês tentam descrever, tentam verificar o que vocês consideram aí linguagem não verbal. Retornando então, pessoal, observem lá, né, uma possibilidade de resposta, não quer dizer que a que vocês fizeram esteja de forma equivocada, né, se vocês mantiveram aí mais ou menos o mesmo sentido do que está proposto aqui como sugestão de resposta, com certeza também acertaram, né. Então, a linguagem não verbal se verifica na foto de um aluno ou uma aluna, né, pela mão a gente não consegue identificar se é menino, menina, enfim, né, realizando as atividades no caderno, com o celular na mão direita, né? Então o aluno está ali prestando atenção, a gente consegue visualizar que esse aluno ou essa aluna está assistindo a uma videoaula, aparece ali um professor, né, um quadro, e o professor escrevendo nesse quadro, né, provavelmente está ensinando ali um conteúdo, tal, alguma coisa, parece que na área de ciências exatas, que pode ser matemática, física ou química, né? E o estudante ou a estudante está assistindo, então, essas videoaulas e realizando as atividades ali, né? A gente percebe que é uma estudante que escreve com a mão esquerda, né? Então, tem essas características ali que são as imagens que constituem a linguagem não verbal, que também é um dos elementos das reportagens, né? Então, geralmente as reportagens trazem também ali algumas fotos que ilustram a situação, né, e aproxima o leitor pela imagem visual, por esse recurso visual, aproxima ele para que ele possa ser sensibilizado e se sentir atraído para fazer a leitura da reportagem, né? Então a foto ela tem também essa característica de persuadir o leitor para fazer uma leitura dos aspectos da linguagem verbal, que constituem as palavras que estão escritas ali no corpo da reportagem, como também, né, fazer a leitura das imagens, né? As imagens chamam muito a atenção também, é uma forma de atrair, né, e constitui ali um dos elementos da reportagem, ok? Vamos para o nosso terceiro exercício. Então, o terceiro exercício pergunta assim, olha, qual item apresenta fato e qual apresenta opinião? Né? Então, vocês sabem que tanto as notícias quanto as reportagens, em alguns momentos o jornalista, de uma forma extremamente objetiva, apenas relata os fatos tais como eles se apresentaram para esse jornalista, né? E às vezes, se ele quer escrever a opinião dele, e nas reportagens às vezes isso aparece, ele pode trazer no corpo da reportagem um artigo de opinião, que pode ser dele enquanto jornalista, mas também pode ser a opinião de especialistas no assunto ou de pessoas que vivenciaram a situação,
né? Nesse momento, a gente diz que o jornalista, quando ele escreve a opinião dele, ele está sendo subjetivo, né? Então, essa diferença entre objetividade e subjetividade. Objetividade relata os fatos tais como aconteceram e não expressa a opinião. Subjetividade, ele manifesta a opinião, as impressões sensoriais, como ele sentiu o fenômeno e o que ele pensa a respeito daquele fenômeno, né? Ele pode até trazer julgamentos de valor, né, nos artigos de opinião, porque ele pode ser, sim, subjetivo, certo? Embora a gente aprenda que, na maioria dos textos de notícia e reportagem, aconselha-se manter a maior objetividade possível, né? Sem interferir com julgamentos de valor, sem trazer a subjetividade, né? Mas aqui, então, vocês vão analisar o item 1 e o item 2 e vão tentar perceber qual aqui é apenas um fato e qual desses itens traz a opinião. Percebam no item 1, 63% afirmam manter boa saúde mental. Será que isso aqui é fato ou é opinião do jornalista? E no item 2, esses números são preocupantes, pois mais de 30% revelam que não conseguem manter uma boa saúde mental. Isso pode aumentar caso a pandemia continue. E aí, pessoal? Alternativa A, o item 1 apresenta uma opinião e o item 2 um fato. A alternativa B, o item 2 mostra um fato e o item 1 opinião. E a alternativa C, o item 1 revela um fato e o item 2 uma opinião. Ai, 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 tá meio trocadilho aí? Vocês dão uma boa pensada antes de assinalar uma alternativa. Voltando então, pessoal, observem que quem conseguiu aí captar, né, e correlacionar o enunciado a uma das alternativas assinalou a letra C, né? Então o item 1 revela um fato e o item 2 uma opinião. Fica visível ali quando a gente percebe a palavra preocupantes, né? Quando o jornalista diz esses números são preocupantes. Opa, quem está preocupado com esses números pode ser ele. Então essa é uma opinião subjetiva do escritor, do autor do texto, do autor da reportagem, né, geralmente um jornalista. Então, quando ele diz esses números são preocupantes, a gente tem que essa é uma opinião, né? E aí ele segue argumentando, pois mais de 30%, fazendo o cálculo ali, né, 63% afirmam que mantém uma boa saúde mental durante a pandemia, mas ainda assim mais de 30%, né, 37%, se a gente for fazer o cálculo exato, revelam que não conseguem manter uma boa saúde mental durante a pandemia. E esse número é preocupante porque, na opinião do jornalista, ele tende a aumentar caso a pandemia continue, né? Então, a gente tem aqui que o item 1 revela um fato e o item 2 uma opinião. Muito bem.
E agora vamos analisar o tópico a seguir que compõe a reportagem lida e interpretar os dados, assinalando a alternativa para a próxima atividade. Então observem aqui, sobre sentimentos e saúde mental na pandemia, que é um dos subitens, dos subtítulos que compõem a reportagem que estamos analisando nessa aula. Medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia e incerteza são os principais sentimentos, né? Totalizando um total ali de 48,1% de pessoas entrevistadas que revelaram sentir esses sentimentos aí durante esse período de pandemia. E cerca de 53% se consideram muito vulneráveis a contrair o coronavírus, né? São pessoas que acham que estão trabalhando ali em meio a aglomerações de outras pessoas e que estão correndo risco de serem contaminados, por isso muito vulneráveis, certo? E agora, pessoal, para a nossa quarta atividade, eu vou pedir para vocês analisarem assim, ó, o que os dados revelam sobre os sentimentos negativos. Né? Quais são esses sentimentos? A gente já viu: medo, tristeza, insegurança, ansiedade, angústia e incerteza são os principais, né? 48,1%. Como que a gente vai fazer essa leitura desse dado numérico agora, qualitativamente, para a gente poder interpretar os dados? Observem na alternativa A. Eu posso afirmar que de cada 100 entrevistados, um pouco mais de 48 têm sentimentos negativos? Letra B, de cada 48, apenas um tem sentimento negativo? Letra C, de cada 100, exatamente 48 têm sentimentos negativos. Um tempo para mais essa atividade. E aí, galera, vamos retornar. Então, como que a gente fez a interpretação dos dados numéricos para a gente qualificar esses dados, né, e fazer uma reflexão sobre eles, que é sempre importante, né? Então, acertou ali quem percebeu que de cada 100 entrevistados, um pouco mais de 48 tem sentimentos negativos. Por que que eu sei disso? Porque é 48,1% dos entrevistados, né? Então, é um pouco mais. Né? Não é exatamente 48, mas um pouco mais. Então, quem assinalou a letra A captou aí, né, como que a gente faz interpretação de dados matemáticos dentro da língua portuguesa, qualificando esses dados, certo? Então, a aula de hoje consistiu em fazer uma revisão desse gênero textual que nós conhecemos por reportagem, né? Exploramos linguagem verbal e não verbal, vimos a importância da imagem não verbal, das fotos, para que o leitor se sinta atraído para fazer a leitura, né? E fizemos a diferenciação entre fato e opinião.
né? Agradeço mais uma vez a participação de todos vocês, reforço o meu sentimento de admiração e apreço por todos e permaneçam em suas casas se puderem, porque a pandemia continua.